Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar com você que deseja sair de espectador e passar a ser protagonista da missão de Deus. Sou Renan Abreu, faço parte aqui do time do Centro Missões e nós estamos aqui para compartilhar algo poderoso a respeito do sacerdócio cristão. Então, hoje eu queria começar falando e refletindo. Você já parou para pensar que milhares de cristãos não fazem ideia do seu chamado e do seu propósito divino? Você já parou e percebeu que nós criamos uma expectativa em algo relacionado ao futuro, o famoso morar no céu? E se o céu não for a nossa recompensa? E se a nossa recompensa, como diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 12, estiver no céu? Percebeu a diferença? Onde a igreja errou e se tornou tão cega em colocar apenas uma expectativa de futuro e não pensar na sua realidade atual. Nós precisamos, de fato, entender o sacerdócio, porque isso é o que nos dá a base para vivermos o tempo que se chama hoje. Quando alguém cria uma expectativa apenas no futuro, ela pode estar perdendo a melhor oportunidade que Jesus deu para ela. Fazer algo relevante agora, fazer algo relevante hoje. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Eu queria compartilhar contigo algumas coisas a respeito do sacerdócio do cristão. Eu queria começar dizendo o que não é, o que definitivamente não é o sacerdócio do cristão. Quando a gente fala a palavra sacerdócio ou sacerdote, a pessoa associa muito a ideia de um líder religioso, de um padre, de um pastor, de algum cargo eclesiástico. E definitivamente sacerdócio não tem a ver com isso. Nós não estamos falando aqui sobre títulos, cargos ou até mesmo uma posição ministerial. O sacerdócio tem a ver com aquilo que Jesus nos constituiu. Então, sacerdote significa nós estarmos além das quatro paredes. Significa nós estarmos em todos os ambientes da nossa vida exercendo a obra de Jesus em nós. Vamos ver o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. O texto diz assim: "E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra." Olha esse ponto agora. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Percebeu a diferença aqui? Nós estamos falando de algo que tem a ver com o sacrifício de Jesus. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Então nós precisamos, como cristãos, entender de fato o que é ser um sacerdote do Senhor Jesus, o que é exercer o nosso sacerdócio. Então, sacerdote não é um pastor, um padre, não é algo religioso, não tem a ver com um ministério. Sacerdócio é algo que tem a ver com a sua identidade. A sua identidade é exercer um sacerdócio que hoje nós estamos definindo como sacerdócio do cristão. Então, por exemplo, se você é um médico, você pode exercer o seu sacerdócio no seu trabalho. Se você é um professor, você pode exercer o seu sacerdócio na sala de aula. Se você é um empreendedor cristão, você pode exercer o seu chamado aonde você estiver. Então, não tem a ver com algo religioso. O sacerdócio do cristão é aquilo que gera a sua verdadeira identidade, algo que fala sobre quem você de fato é. Então não é sobre fazer mais coisas para Deus, é sobre ser quem Deus quer que você seja. Isso é de fato vivermos o sacerdócio do Senhor na nossa vida. Então hoje nós vamos falar sobre os benefícios do sacerdócio. Quais são os benefícios do sacerdócio para nós? Mas antes eu queria falar sobre algo interessante. Você já parou para perceber que hoje nós somos milhares de cristãos em todo o mundo? Se falarmos especificamente do Brasil, nós estamos falando de um número enorme de comunidades de fé, de igrejas, de congregações.
uma pluralidade de manifestações da graça de Deus, uma pluralidade de doutrinas. Então, assim, igreja, de fato, é o que não falta hoje. A pesquisa do IBGE fala que, inclusive, no Brasil, daqui a alguns anos, boa parte da população vai ser uma população cristã. Então, nós estamos falando de um número considerável de pessoas. E aí fica uma pergunta, fica uma crítica aqui. Por que a realidade social ao redor das nossas comunidades de fé não muda? Por que a violência doméstica contra a mulher ainda é um índice muito alto, principalmente aqui no Rio de Janeiro? Por que os divórcios aumentam cada vez mais? Se nós estamos falando de pessoas que têm a sua fé em Cristo, que carregam princípios, valores, que deveriam ser luz aonde elas estiverem. Eu não sei se você percebe ou se eu estou até exagerando, mas de fato hoje parece que nós estamos dormindo. Parece que a igreja está dormindo e precisa despertar de um sono para exercer a sua missão na prática, para exercer aquilo que Deus chamou elas para serem. Se olharmos para trás, se pararmos para pensar um pouco na história, se nós olharmos pessoas, eu vou falar talvez aqui um nome conhecido, a Heidi Becker faz um trabalho maravilhoso na África, que alcança pessoas, alcança crianças, fez trabalhos sociais, trabalhos de evangelismo, que alcança milhares de pessoas e leva o nome de Jesus com excelência. Se olharmos talvez até mais para trás, tem uma missionária que eu admiro muito, que é a Amy, ela fez um trabalho na Índia que tirou crianças da escravidão. Você já parou para pensar? Uma mulher fez um trabalho incrível e impactou milhares de crianças. E hoje essas crianças são pessoas diferentes, livres da escravidão. E eu posso te dizer, essas pessoas não tinham muitos amigos, não tinham uma rede de apoio grande e muito menos tinham recursos para executar a missão de Deus. Hoje, se olharmos para algumas comunidades de fé, dinheiro não é o problema, pessoas não são problemas. É claro que existem comunidades menores que têm as suas realidades, as suas dificuldades, mas se reunirmos a igreja no sentido de comunidade, pessoas e recursos não serão problemas. Então, por que hoje a gente não consegue fazer uma diferença? Por que hoje a gente não consegue executar a justiça do Senhor nessa terra como representantes do reino do Senhor? Porque talvez estejamos dormindo. Há uma estagnação espiritual, há de fato um número crescente de espectadores, pessoas que só querem receber, não entenderam o evangelho de que é melhor dar do que receber, não entenderam o evangelho que precisamos morrer para que outro viva. E a gente está crescendo uma indignação do Senhor no sentido de que há muitos espectadores. Irmãos, amigos, o Senhor não trabalha com espectadores, Ele trabalha com protagonistas da missão de Deus na terra. E Ele está contando contigo, Ele está contando conosco para esse tempo, para exercermos a missão de Deus na prática. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, trazendo esse cenário, é para dar uma base da importância do que de fato devemos viver, que é o sacerdócio do cristão. Hoje eu estou começando com esse tema. Precisamos entender qual é o nosso papel, o que nós somos de verdade, qual é a nossa identidade. Se você tem isso como proposta, você está numa comunidade de fé, você já é cristão há um tempo, você ainda não entendeu o seu propósito, você ainda não entendeu para que você foi chamado. Às vezes a pessoa está confundindo, eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser diácono, eu fui chamado para ser obreiro. Irmãos, isso não tem nada a ver com chamado. Esse não é o verdadeiro chamado do Senhor. Eu posso te dizer e te afirmar que há um mais alto chamado do Senhor para a tua vida. E ele não tem a ver com cargo eclesiástico, ele não tem a ver com ministério. O mais alto chamado do Senhor é exercermos o nosso sacerdócio diante dele. É elevarmos a nossa adoração para ele, pois só ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Então, por que isso é importante? Por que a importância do sacerdócio? Quem você é em Cristo? Você já parou para pensar nisso? Você só é um cristão de domingo à noite? Você só vai numa comunidade, escuta uma palavra boa, tem um louvor maravilhoso, mas quem você é na segunda-feira? No seu trabalho, né? Por que isso é importante na sua vida, na vida da sua família? Como a sua vida se torna uma missão?
Ou você acha que a missão é só na igreja, é só no domingo? Ou até mesmo um entendimento errado de achar que a missão é precisar ir para um outro país, é precisar ir para um lugar deserto, seco. Irmãos, não é isso. O sacerdócio, ele nos dá a base, ele nos dá a direção para sermos protagonistas da missão de Deus no dia a dia, exercer a missão de Deus onde nós estivermos. Então nós precisamos romper com uma passividade espiritual, entender que na nossa realidade existem muitas demandas que precisam daquilo que nós carregamos Jesus. Então há uma realidade que precisa disso, que está bem ao seu redor, está bem aí do teu lado, está bem aqui do nosso lado. Então nós precisamos entender que o sacerdócio nos leva a viver uma vida com um propósito real. Entender de fato qual é a nossa vocação, o nosso mais alto chamado. Eu tenho uma história que é bem interessante de um amigo, e eu conheci ele no trabalho, nós trabalhávamos juntos, né? E quando eu já era um cristão, eu estava começando a minha caminhada de liderança, e eu trabalhava, né? A gente tinha várias bancadas, eu trabalhava aqui, ele trabalhava em outra posição. E aí o Senhor me falou algo a respeito dele, eu guardei aquilo para mim, e teve uma mudança no setor, ele sentou do meu lado. E aí, quando ele sentou do meu lado, eu ficava sempre lendo alguma coisa da palavra, ouvindo algumas canções no computador, e aí ele viu aquilo e ele me perguntou: cara, tu é da igreja? Eu falei: sim, eu sou um cristão. E aí ali começou uma janela de oportunidade, eu comecei a conversar com ele, a gente passou a almoçar juntos, e eu comecei ali no meu trabalho, no ambiente onde eu estava ali para exercer a minha função, mas, ao mesmo tempo, abriu uma oportunidade de eu pregar para ele o Evangelho do Senhor. E aí, então, ele era desviado, ele estava afastado do Senhor, ele voltou para os caminhos do Senhor, depois nós casamos ele, foi uma alegria enorme. Hoje ele é um ministro do Senhor, trabalha efetivamente na obra de Deus, e ele foi alcançado pelo Senhor ali num ambiente de trabalho, ali numa empresa que nós estávamos exercendo a nossa função, e ali Deus abriu uma porta para alcançarmos uma vida para o Senhor. Isso, de fato, é exercer o seu sacerdócio, é você entender que você tem um propósito onde você estiver. Não importa se você está na igreja ou se você está na rua trabalhando. Você é um cristão que carrega a luz do Senhor e precisa deixar essa luz brilhar através de você. Então, nós estamos seguindo aqui nessa linha. Eu quero hoje muito que você entenda que você precisa, ou que nós precisamos sair de espectadores e passarmos a ser protagonistas da missão de Deus. Nós falamos sobre o sacerdócio, o que não é um sacerdócio. O que é de fato um sacerdócio é você viver uma identidade em Cristo, é alcançar a sua identidade, o seu propósito, entender o seu verdadeiro propósito em Deus, por que Jesus morreu na cruz por você. Tudo isso está dentro do sacerdócio. Nós falamos aqui que o sacerdócio nos leva a viver uma prática viva do Evangelho do Senhor, é você ser testemunha do Senhor onde você estiver, não é só num domingo à noite, é onde você estiver, você é uma testemunha do Senhor. E eu quero falar agora um pouco sobre algumas perguntas que talvez você esteja se fazendo aí. Será que eu tenho tempo para isso? Será que eu vou conseguir viver isso na minha vida? Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem qual é o meu chamado. Eu não sei nem para que eu fui chamado. Talvez você está aí se perguntando. Talvez essa seja uma dúvida do seu coração. E eu queria te encorajar nisso também. Eu quero te encorajar nessa parte. Quando você diz assim, será que eu tenho tempo para isso? A Bíblia é clara, né? O tempo está se abreviando. Mas, ao mesmo tempo, isso é um pensamento de alguém que acha que precisa ter um tempo específico para viver a sua vida como protagonista da missão de Deus. Ele acha que ele precisa ter uma janela, ou seja, ele para tudo que ele faz, ele deixa trabalho, ele deixa casa, família, e ele vai se dedicar àquele momento específico para viver a missão de Deus. Aí ele vai numa caravana missionária, por exemplo, né? Hoje em dia tem muito isso. A famosa caravana missionária. Ele pega férias no trabalho, ele para de trabalhar e ele faz uma caravana missionária, participa, vão lá 30 pessoas para um determinado lugar
e aí ele acha que aquilo ali é o tempo, e aí ele fala assim, eu não posso participar mais vezes porque eu não tenho tempo. Esse é um pensamento errado. Por quê? Porque você precisa perceber que quando você ganha a sua identidade em Cristo, onde você estiver é um campo missionário. Onde você estiver, você precisa pregar o Evangelho de Deus. Então você não vai precisar arrumar tempo, porque o seu tempo já vai ser um tempo para executar a missão. Onde você estiver, no supermercado, andando com seu carro, o que mais nós encontramos hoje são pessoas precisando de uma boa palavra de Jesus sobre a vida delas. O que mais a gente encontra hoje são pessoas carentes de amor, carentes de uma realidade, de algo que é divino sobre a vida delas. E nós carregamos isso. Nós carregamos a presença de Deus e precisamos liberar isso para essas pessoas. Então você tem tempo. Você só precisa entender quem de fato você é. O problema definitivamente não é tempo na sua vida. Você tem muito tempo. E você precisa apenas entender como aproveitar melhor esse tempo. Outras pessoas dizem, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem a Bíblia direito. Eu não conheço toda a palavra de Deus, todas as escrituras. Eu não sei por onde começar. Nós estamos aqui te dando um norte, uma direção, um caminho. Nós precisamos começar naquilo que é o essencial. Como eu disse, não é mais sobre fazer uma coisa para Deus, é sobre ser quem Deus nos chamou para ser. Isso é o que Deus precisa nesse tempo. Sermos filhos de Deus nessa terra. Sermos filhos do Senhor que exercem com autoridade, com unção, aquilo que o Senhor quer nessa terra. Então, não sei por onde começar. Nós estamos te dando a resposta hoje. Você vai começar entendendo o seu mais alto chamado. E o seu mais alto chamado definitivamente não tem a ver com cargo ministerial. Posso te afirmar, você aí não foi chamado para ser pastor. Poucos, na verdade, foram chamados para isso. Você definitivamente não foi chamado para ser um profeta. Poucos foram chamados para isso. Você foi chamado para ser um cristão de verdade. E isso é suficiente. Se um dia criaram na sua cabeça a ideia de que você só é alguém relevante, se você é um líder, pastor, se você é alguém profeta, se você é alguém... Hoje em dia tem a onda do profeta, né? Profeta ganha fama rápido. Mas se alguém criou isso na tua vida um dia, eu posso te dizer, isso não é o evangelho do Senhor. Eu não me lembro agora o nome dele, mas tem uma definição que ele diz que quando o texto de Efésios fala que o Senhor chamou um e o capacitou para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, foi para treinar os santos. Ou seja, é como um técnico de futebol. Ele treina, ele capacita os jogadores. Mas quem joga o jogo são os jogadores, não é o técnico. Então, quem deveria jogar de fato o jogo do pregar o evangelho de Deus não é o pastor. Ele está ali para cuidar de pessoas e ajudá-las a encontrarem o propósito delas. Para que você saia daquela reunião, daquele culto de domingo e encontre alguém que você vai pregar o evangelho. Então, você como cristão é a peça fundamental. Não é o pastor, não é o líder, não é o missionário. Você como cristão é o papel, a pessoa mais importante que Deus está querendo trabalhar nesse tempo. É você aí, cristão do Senhor. É você que é uma mulher que tem filhos, que é dona de casa. É o Senhor, é uma mulher empreendedora, é uma mulher dona de casa, é um homem empreendedor, é um homem, sabe, que tem as suas demandas. É você que Deus quer usar nesse tempo. É a igreja do Senhor que vai ser o canal para o Senhor manifestar a sua glória nesse tempo. Então, por onde começar? Entendendo o seu mais alto chamado. Entendendo que o Senhor te constituiu reino e sacerdote dele, para ministrar ao Senhor. Será que esse é mesmo o meu chamado? É uma outra dúvida que é recorrente, né? Mas eu acho que isso eu já abordei um pouco aqui. O teu chamado não é ser pastor, não é ser, sabe, não é um cargo ministerial. O teu chamado é ser um cristão de verdade. É para isso que nós estamos aqui, para falar sobre o sacerdócio, para te ensinar sobre a ser um protagonista da missão de Deus. Então, como fazer isso? Talvez você está aí agora se perguntando como eu faço isso, como eu posso exercer
o meu mais alto chamado, né? É só uma introdução aqui, nós ainda vamos falar bastante sobre isso, sobre a importância do sacerdócio, mas eu queria colocar isso no teu coração hoje. Então, como eu faço isso? Como exercer o meu sacerdócio e identificar a minha identidade, identificar o meu chamado verdadeiro e depois identificar a minha missão. Primeiro vem o chamado, depois a missão. Então, como eu faço isso? Como eu devo fazer isso? Primeiramente, você precisa entender que há uma necessidade de arrependimento. Arrependimento de quê? Eu sou alguém fiel a Jesus, eu sou alguém fiel à minha comunidade, eu sou alguém fiel à minha família, à minha esposa. Há uma necessidade de arrependimento. Arrependimento de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Tirar uma formatação que nós recebemos, e eu posso dizer, isso não é culpa sua, mas infelizmente nós recebemos uma formatação do que é o evangelho, do que é viver uma comunidade, do que é missão. Então, o primeiro passo que eu queria te encorajar é: vamos nos arrepender de uma mentalidade que não é de Deus. Vamos nos arrepender de uma mentalidade que não é do reino. Eu disse em determinado momento, hoje em dia, essa onda do profeta é algo que parece uma febre. É algo que muitas pessoas alcançam seguidores, sabe? As igrejas ficam lotadas de pessoas porque todas querem uma resposta, todas querem apenas assistir aquilo que está acontecendo ali. Nós precisamos urgente nos arrepender dessa mentalidade de que vamos receber, de uma mentalidade de carência, de uma mentalidade que ainda não temos nada. Irmãos, a obra da cruz resolve tudo isso. A obra da cruz nos dá uma autoridade, a obra da cruz nos dá uma identidade, a obra da cruz supre todas as nossas necessidades. Então nós estamos plenamente satisfeitos em Cristo. Nós estamos plenamente satisfeitos através da pessoa de Jesus. E isso você só encontra no seu sacerdócio. Então, como tirar isso? A primeira coisa, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender para que a sua mentalidade seja transformada. Esse é o primeiro passo. Eu queria te convidar a uma oração de arrependimento, onde você estiver, sabe, no seu coração, começar a quebrar conceitos, pensamentos que hoje você talvez tenha como plena verdade, mas abrir o coração para que o Espírito Santo de Deus gere uma nova mentalidade em você, gere uma nova mentalidade na sua vida e você consiga perceber que existe algo muito mais alto. Existe algo mais elevado. O nosso maior chamado é estarmos diante de Jesus. E essa será a nossa maior recompensa nos céus. É encontrar com Ele e habitar com Ele eternamente. O céu não é aquilo que você deveria ter como expectativa. Você deveria ter como expectativa quem você vai encontrar lá. Quem nós vamos encontrar lá e com quem nós vamos viver eternamente, diante da presença do Senhor. Então, comece com isso. Comece buscando um coração arrependido. Comece buscando um arrependimento do Senhor. E onde você deve fazer isso? Também quero te dar uma dica a respeito disso. Comece no seu quarto. Comece orando ao Senhor no seu quarto. Queria talvez só apenas direcionar o foco da sua oração. Eu sei que você ora agradecendo ao Senhor pelo seu dia, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez, de como Deus é bom, mas eu queria que você pudesse começar a sua oração dizendo: Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso de uma nova mentalidade para entender de fato qual é o meu chamado e qual é a missão que o Senhor tem para a minha vida. Então, essa é uma dica prática aqui para falarmos sobre sacerdócio. Primeiro, peça ao Senhor arrependimento. Tá bom? Então, nós estamos chegando aqui ao fim desse primeiro vídeo, desse primeiro bate-papo a respeito do sacerdócio. Eu posso te dizer que nós vamos gravar muitos conteúdos a respeito desse tema para te ajudar, para te encorajar a viver de fato a encontrar de fato a sua identidade no Senhor, a encontrar quem você é e quais as consequências do sacrifício de Jesus na sua vida. Isso tudo é para te tirar de uma superficialidade, de uma religiosidade que está acabando com muita gente, está destruindo e gerando muita decepção espiritual, muita frustração religiosa. Então nós queremos te ajudar com isso e hoje nós vamos apenas te dizer: busque ao Senhor, busque arrependimento no seu coração,
para que o Senhor alcance a sua vida e você comece a deixar de ser espectador e passe a ser protagonista da missão de Deus. Que Deus te abençoe, curte aí esse vídeo, compartilha para que outras pessoas também comecem a receber a importância do que é exercer o sacerdócio do cristão. Que Deus abençoe e até mais.